A Jane Oliveira iniciou seu negócio quase por acaso. Uma lojinha de moda pet que começou a crescer ao ponto dela ter que parar, reanalisar a operação e tomar um rumo para que o empreendimento fosse adiante. É uma história de superação e muito aprendizado que vamos mostrar hoje no Onde Foi Que Eu Errei e entender o que aconteceu para que a Jane repensasse seu negócio. Vamos ver? Onde foi que eu errei? E ao meu lado a Jane, que vai contar pra gente onde é que foi que ela errou e explicar um pouquinho da história também. Jane, obrigado pela sua participação com a gente. De nada, Tudo querida. bem? À vontade. Como é que você começou a empreender? Então, eu comecei depois de uma grande depressão que eu tive, tá? E daí a gente, para livrar, né, desses períodos que são ruins, eu comecei a produzir algumas roupinhas de pet para os meus cachorros. E nessa produção, como eu participava de alguns grupos, eu comecei a venda deles e depois fui incentivada a fazer desfile de moda pet. Então eu achei que foi uma coisa bem legal e aí eu dei prosseguimento e lancei a minha grife de moda, Jan Pets. Quando você lançou a grife, você fez um planejamento empresarial para isso? Você organizou toda a empresa, você foi montando a parte financeira, enfim. Ou você foi só abrindo? Eu só abri, pedi investimento, né, que foi o meu marido, na época. Também eu não sonhava com muita coisa, então eu comecei assim devagarzinho e fui vendendo uma coisa, comprando outra, investindo, inclusive eu nem máquina de costura tinha. Porque era você quem fabricava, né? Isso. Então a primeira aquisição de ouro foi uma máquina de costura. E Jane, como é que foi a abertura dessa empresa? Como é que ela engatinhou para isso? Você falou que começou a vender para amigos, né, parentes. Como é que isso começou a se escalar de uma forma que você falou, agora tem uma empresa? Foi quando eu comecei a fazer peitorais também, né? E aí eu vi que algumas pessoas, além de pedir, estavam indicando. E eu vi que o mercado estava favorecendo, né, a essa procura, essa busca por produtos de moda pet aqui no DF. Então, eu acreditei muito e comecei, então, a oferecer mercadorias para lojas de pet. E com essa alavancada que eu fiz, eu percebi que eu tinha um feeling, né, para isso. Quais foram os primeiros passos para você montar essa empresa, para você começar a organizar ela? Eu confesso que eu não fiz nenhum curso, né? Até lamento muito por não ter feito nenhum curso aí no Sebrae, mas eu sei que oferecem. Então eu ficava de olho e comecei a me organizar em relação à demanda de produtos somente. Então eu fazia um balanço, montei planilha de venda, planilha de faturamento, montei planilha com despesas de funcionário, mas tudo assim muito no meter a cara e jogar para cima e lá vai. Como é que era a parte financeira? Eu tive investimento do marido, né, como eu te falei. Mas você separava as contas? Não. Tinha uma conta da empresa e uma conta sua? Ainda não. Eu não acreditava que seria possível, né? Eu consegui separar isso no começo, logo no início. Então eu busquei muito fazer esse investimento, mas sem separar. Essa questão de separar o que é despesa de casa, o que é despesa de loja, aquela coisa que eu acho também que me prejudicou algumas vezes, é porque eu comprava produto para loja, que eu passei a revender, né, também. E esse produto, às vezes, eu levava para os cachorros de casa, às vezes eu dava para adoção. Então, meio que virou uma baguncinha ali. Então você tinha os produtos, mas você praticamente não vendia. Você trazia para casa para você, enfim, doava. Não, eu vendia, eu doava e usava em casa. Então você fazia os três. Tudo junto. E aí isso começou a dar problema para você? Com certeza dá problema, me deu uma dificuldade para organizar e o meu marido sempre ficava no meu pé, né, para poder agilizar essa questão de separar, né, as despesas de loja, despesas de moda pet. Quando eu comecei a perceber, né, a grandeza que estava se tornando, apesar de não conseguir separar, meu marido me forçou a fazer planilhas.
E foi onde eu comecei a perceber a necessidade de uma organização, né, de diferenciar planilha, diferenciar valores, fazer cálculos, inclusive, sobre o produto que eu estava revendendo, porque eu já não estava dando mais conta de produzir tanto e vender e montar loja e tudo mais. Precificar, você teve cuidado com isso? Fazer a fórmula de precificação? Ou você dava um valor que você achava que era? No início, sim. Eu olhava mais ou menos assim o que o povo vendia lá fora, olhava o meu produto com um preço um pouquinho parecido. Mas depois eu entendi que tinha, né, a necessidade de fazer toda essa parte de despesas com locomoção, com transporte, com material, né, obra-prima, a minha mão de obra. Depois eu tive que contratar funcionários, então a mão de obra do funcionário também entra nesse valor. Quando você fez essas contratações, você começou a se organizar nesse sentido, de entender o que você tinha que gastar, quanto que custaria um funcionário? Sim, sim, eu fui obrigada a fazer isso, a me organizar. E hoje eu acredito que eu não esteja 100%, mas eu acredito assim que eu estou caminhando para isso. Antes da gente falar em como você está hoje, qual foi o momento que você teve um problema na sua loja, nas suas vendas, que você precisou praticamente fechar? Foi quando eu percebi que eu precisava me reestruturar, né, na organização, em valores, funcionários, e logo veio a questão da pandemia. Então, de uma certa forma, me serviu como experiência esse período antes, onde eu pude observar como que eu conseguia trabalhar, quais eram as necessidades do ramo, e assim eu tive um tempo para me organizar e verificar onde é que eu precisava me qualificar. Jane, quando você viu que você ia ter que fechar, como é que foi esse dia em especial? Quando que você olhou e falou, não vai dar, agora eu preciso dar um tempo? Foi quando eu tive muito receio de ficar devendo. Então eu não queria dever, não queria ficar no negativo de forma nenhuma. Foi quando eu percebi que eu não estava achando mão de obra especializada para a demanda que eu queria. Para costura? Para costura, para banho, para tosa. Que você abriu um pet mesmo, né? Foi. Aí logo em seguida, né, na medida que foi crescendo, eu abri uma pet shop com produtos de moda pet, mais os serviços de banho e tosa. Então eu fiz o curso de banho, de tosa, eu coloquei a mão na massa, eu tanto atendia como eu organizava a loja, como eu dava banho em pet, eu cortava, sabe assim, eu fazia tudo sempre que necessário fosse. Você acha que esse período em que você fez tudo, faltou delegar um pouco mais? Sim. Você não conseguia passar para as pessoas o que elas deveriam fazer? Como é que funcionava? Então, faltou delegar, e eu acho também que faltou encontrar uma mão de obra especializada. Sabe? Qual que era a dificuldade? De achar funcionário ou de oferecer talvez um salário que um funcionário desse pede? Márcio, sem dúvida foi a questão da falta da mão de obra especializada, né? Porque as pessoas estão assim, acham que o mundo pet é uma vantagem, né, financeira para investir e tudo mais, só que por trás disso tem toda um pré-requisito, né? E com isso daí, as pessoas chegam achando que está valendo muito. E antes de perceber que a gente precisa investir, trabalhar, né, nessa questão do crescimento mesmo, do profissional até, porque eu cheguei a oferecer cursos. Eu dei um curso na minha pet shop com uma colega parceira. Ela ofereceu o curso, mas a pessoa já queria receber o valor de um outro, como se fosse um funcionário já qualificado, experiente. Jane, aí você decidiu fechar, você decidiu dar um pausa. E como é que foi isso na sua vida, para você pessoalmente? Pessoalmente, eu entendo que foi um período foi uma etapa. Eu estava pulando uma etapa, eu estava subindo um degrau, na verdade.
Eu estava subindo um degrau onde eu poderia adquirir mais experiência a partir de toda a evolução que eu tive. Eu acredito que foi um período de evolução. Eu entendi que eu estava fechando, né, selando ali um período para me organizar, porque aí sim eu estava vendo como funcionava de fato um investimento comercial. A pandemia te atrapalhou? Não. Sério? Que bacana. Sério? Não. Foi um período de crescimento, foi onde eu pude rever questões, eu pude rever valores, eu pude planejar algo para não entrar de supetão novamente, sabe? Eu vi o que o mercado estava precisando, eu pude observar para depois montar um esquema com prioridades, né, para o serviço que eu estava oferecendo. Se você pudesse fazer uma lista com os erros que você acha que você cometeu, como é que seria essa lista? E quais são os pontos, cada um? Eu acho que errei nisso por isso. A primeira fase eu errei porque eu não planejei, tá? E eu fui deixando acontecer. E foi uma coisa que eu gosto muito, mas eu deixei acontecer. E eu acho que eu não me afundei tanto porque, como professora de matemática, a gente gosta de números, né? Então, os números, quando eles começaram a fugir do meu controle, eu dei uma segurada e alavancou com o período da pandemia. E depois eu consegui dar uma analisada com tudo isso. Eu acredito assim que eu fui com mais maturidade. E aí, além de tudo isso, você acha que faltou também a organização financeira e conhecer um pouco melhor os funcionários também para organizar melhor essa parte? Investimento eu tive apenas do meu esposo, né? Que ele me ajudou muito, acreditou muito. Mas eu digo assim, na divisão das contas, essas coisas. Sim, foi como eu falei para você, a questão da maturidade, né? Então, eu já entrei depois sabendo que eu preciso separar o que é Jane e o que é empresa. Então, essa evolução maior aí foi que eu consegui chegar depois da pandemia. A gente volta já. Estamos de volta e hoje conhecendo a história da Jane, que abriu um pet shop, mas aí teve uma série de problemas, acabou tendo que fechar, teve dificuldade financeira, né, Jane? A gente está aqui para entender onde é que foi que ela errou. Jane, a gente falou no primeiro bloco, mas eu queria reforçar. Quais foram os pontos que você acha que você errou naquele período? Foi a questão de organização, planejamento. Eu não sabia o que era faturamento, eu não sabia o que era planilha, né, de uma empresa. Então, tudo isso daí eu precisava adquirir conhecimentos. Faltou ali um curso, alguma coisinha para... Com certeza, foram os cursos. Para administrar melhor. Com certeza. Bom, a gente agora vai conversar com a especialista do Sebrae, está lá no estúdio do Canal Empreender, que vai explicar exatamente onde é que foi que a Jane errou e, é claro, também dar aquelas dicas valiosas para você que talvez esteja passando pelo mesmo momento, né, Jane? Verdade. E é com você. Olá, Márcio. Olá, Jane. É uma alegria estar aqui com vocês para que a gente possa passar dicas importantes para quem é empreendedor ou quem quer empreender. Hoje estou aqui substituindo o nosso colega Enio Pinto, que é gerente lá no Sebrae, da unidade de relacionamento com o cliente. Então, vamos ver se eu consigo substituir a essa altura. Charles, a Jane criou seu negócio como uma espécie de fuga para driblar a depressão. Isso é um erro ou um empurrãozinho para empreender? Olha, o Brasil é um país de alma empreendedora. Então faz muito sentido as pessoas utilizarem o empreendedorismo como uma forma de realização pessoal. É o ser antes do ter.
Então as pessoas querem sempre focar no ser e o ter vem como consequência. Por isso é muito comum uma cozinheira, uma pessoa que cozinha muito bem, abrir um restaurante. Alguém que malha, que é fissurado em saúde, abrir uma academia. Quem gosta muito de carro, abrir uma oficina mecânica. Então faz muito sentido, como a nossa colega Jane, pegar toda essa base, essa satisfação de empreender e utilizar como combate a uma doença emocional. Quais são os principais erros de quem começa a empreender pela primeira vez? Olha, a gente pode citar 2 erros que muitas pessoas cometem quando começam a empreender. Primeiro é confundir finanças pessoais com aquilo que é finanças da empresa. Se você não consegue medir o que você está fazendo, você não consegue gerenciar. Então é muito importante você ter essas 2 questões apartadas. Ter aquilo que é finança pessoal e aquilo que você está investindo na sua empresa para você entender se ela está dando lucratividade, se ela está dando retorno. E a outra questão que também é muito comum é você achar que apenas o operacional é capaz de suprir todas as necessidades de um negócio. Então você consegue entender muito bem do operacional do seu negócio, mas você não se capacita em relação à gestão de marketing, gestão de finanças, a recursos humanos, a planejamento. Então é importante você olhar para essas 2 questões. Separa muito bem finanças, também investe em você, em outras competências para que você consiga empreender com sucesso. No que você conseguiu identificar onde foi que ela errou? Olha, se a gente prestar atenção no que eu acabei de falar, é tão comum que também a Jane acabou pisando nesses 2 erros aí, tropeçando nesses 2 erros. Então, o primeiro deles, quanto mais você demora a se capacitar, mais você demora a tomar decisões certas, acertadas sobre o seu negócio. Quanto mais você demora a separar finanças pessoais de finanças do seu negócio, mais você demora a entender se você está tendo retorno ou se você está tendo um prejuízo. E uma outra questão que ela coloca também, que muita gente faz, é olhar, quando você vai precificar o seu produto ou o seu serviço, olhar somente para o concorrente. E muitas vezes você não tem o mesmo fornecedor do seu concorrente, você não tem o mesmo insumo do seu concorrente, e aí você acaba precificando mal aquilo que você está querendo colocar como produto ou como serviço. Olhe para o seu negócio, olhe para o seu produto, entenda o processo produtivo dele, entenda a cadeia de valor nele, e aí você vai conseguir com certeza precificar melhor e entender quanto que vale de fato aquilo que você está investindo, o seu produto, no seu serviço. O empreendedor tem que ter habilidade para o negócio? Olha, sim, empreender é uma série, um conjunto de ciências ali atreladas. E a gente pode citar aqui 3 frentes que é importante o empreendedor olhar para elas. Primeiro, aspectos operacionais. É muito importante que você olhe para isso, que se você vai cozinhar, se você vai ter um restaurante, é importante você conhecer sobre utensílios de cozinha. Se você vai ter uma mecânica, é importante você conhecer sobre os aspectos relacionados a ela, sobre carro, sobre motor, enfim, você tem que olhar para essa parte operacional. Mas você também precisa olhar para os aspectos de gestão, os aspectos técnicos de uma gestão de empresas. Então é importante você ter o mínimo de conhecimento sobre gestão de finanças, sobre gestão de marketing, e nisso o Sebrae é muito importante para o empreendedor, porque a gente tem um portal estabelecido com soluções gratuitas e à distância que você pode fazer de onde você está. E por último, também aspectos atitudinais, de comportamento, e isso faz toda a diferença quando muitas pessoas estão vendo crise, você enxergar a oportunidade. Quanto muitos estão desesperando, você enxergar uma possibilidade de tomada de decisão. Enquanto muitas pessoas estão pensando em desistir, você perseverar. Então você gera comprometimento com o seu negócio, você gera engajamento, definição de metas, de objetivos, e assim você consegue levar o seu negócio mais adiante. E é muito importante aqui citar também o Empretec, que é uma solução incrível que desenvolve cada vez mais esse comportamento, essa atitude no empreendedor. Gestão é o principal calcanhar de Aquiles do empreendedor? Olha, eu diria que o principal desafio de um empreendedor é manter o foco naquilo que é a razão de ser da empresa, ou seja, o cliente. Trabalhar uma escala de encantamento com ele. Não trabalhar apenas a necessidade, mas também desejos e, quem sabe, sonhos. Vou dar um exemplo. Amanhã, sexta-feira, eu quero almoçar fora. Isso é uma necessidade que eu tenho. Mas o meu desejo é comer uma feijoada por ser uma sexta-feira. Mas o meu sonho é poder escolher os
os ingredientes da feijoada que eu quero que vá no meu prato. Então, quando o empreendedor está olhando para o cliente, para essa escala de encantamento, é muito mais fácil da gente fidelizá-lo, porque hoje o cliente está cada vez mais empoderado com as redes sociais. Ele pode ser um profundo defensor do seu negócio, como pode ser um detrator também. Cliente está preocupado com o preço? Está sim, mas ele está também preocupado com o valor que você está oferecendo naquele preço. Então, se você consegue trazer uma experiência memorável, uma experiência incrível para ele, quanto mais vezes você fizer isso, menos ele vai estar preocupado com o preço que ele está pagando no seu produto. Ela admite que montou o negócio sem qualquer planejamento, orientação técnica e que teve que aprender errando mesmo, como uma autodidata. Até que ponto isso atrapalha para o empreendedor? Olha, Jane, empreender é uma profissão como outra qualquer. Se você quer se tornar um médico, você passa ali 6 anos numa faculdade, ainda fica 2 anos se capacitando, se especializando para trabalhar numa área da medicina. Se você quer ser economista, você estuda por 5 anos e o mercado ainda vai te exigir aí mais alguns anos de especialização, de pós-graduação. E o empreendedor, da mesma forma, o ideal é que ele fosse um administrador de empresas, se ele tivesse formação em administração. Mas se ele não conseguir, pelo menos que ele mantenha um processo de capacitação continuado, que ele continue se especializando naquelas 3 frentes que nós falamos, operacional, técnico e atitudinal, de comportamento, ok? E também, uma dica muito importante e interessante que a gente pode absorver daqui é o seguinte: se você, quanto mais um empreendedor conseguir delegar os aspectos operacionais do seu negócio, mais tempo ele vai ter para investir nessa capacitação, nessa busca de conhecimento, talvez fazer uma viagem, ver como outros mercados estão trabalhando aquele mesmo serviço, trabalhando aquele mesmo produto, entender mais dos seus concorrentes, fazer um cliente oculto nos seus concorrentes para verificar quais são as suas fragilidades e aí atuar fortemente naquilo que é uma lacuna de mercado para você gerar vantagem competitiva no seu negócio. Qual orientação técnica você daria hoje para a Jane e demais empreendedores para serem mais assertivos em seus negócios? Olha, é muito importante focar nos 3 vetores de mercado. Primeiro, mercado fornecedor. Só vende bem quem compra bem. Então você precisa entender que o fornecedor do seu produto, do seu insumo, ele faz parte da cadeia de valor daquilo que você está entregando. Segundo, olha para o seu mercado concorrente. Como é que ele encanta o cliente? Quais são as fragilidades dele? Como é que ele investe? Qual é o insumo diferenciado? Quais são os seus fornecedores? Quais são os mercados que ele atua? Para que você possa continuamente melhorar o seu produto, o seu serviço a partir dessa observação do mercado. E por último e mais importante, olhe para o seu mercado consumidor. Qual é a escala de encantamento que você está dando para esse cliente? Como você tem fidelizado ele? Quando você olhar muito para ele, entender, aplicar a empatia plena, você vai conseguir gerar sempre valor para ele e fidelizá-lo naquilo que você precisa do seu negócio. Jane, a partir de tudo que você viveu, você teve várias falhas no começo, mas seguiu em frente, hoje está indo bem. Eu queria que você desse uma dica para quem está acompanhando a gente, para que talvez a pessoa que esteja passando por um momento difícil, até em outro ramo, não só na área dos pets, possa se inspirar aí na sua história. Olha, antes de tudo, entender que você, quando gosta, né, faz aquilo que gosta, a gente consegue fazer e não desistir. Então, de fato, eu persisti, apesar dos erros, né, a gente tem que refletir, tem que pensar muito no que faz e se organizar. Eu acho que antes de tudo é sentar, parar, planejar, montar toda uma planilha, estratégias, né, e estar sempre traçando objetivos e metas a cumprir. Jane, parabéns pela sua história, parabéns por tudo que você conquistou, você seguiu em frente, não desistiu e hoje está aí muito bem no seu negócio, que você prospere cada vez mais. Obrigada, querido, obrigada. A gente que agradece. Onde foi que eu errei? Termina aqui. Obrigado pela sua audiência e continue ligado com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!